Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Londrina, aqui do programa Além da Vida. Sou Camila Laverde, estamos aqui reunidos, eu, o Mauro Laverde. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nessa manhã de domingo. É sempre com alegria, né, que a gente está aqui nessa manhã, com o intuito de estudar um pouco mais, de conhecer mais a respeito da doutrina espírita, dos ensinamentos do Cristo, com a intenção de adquirir mais conhecimento, mas ao mesmo tempo, né, Camila, pensando em como praticar isso, né? A importância de absorver o conhecimento é enorme, né? Porque se a gente estiver ali perdido, né, sem conhecimento, sem ter ali algo ali para que a gente possa realmente ter uma base, fica difícil, mas também não adianta às vezes ficar só no estudo e ter muito conhecimento, ter muito fundamento teórico, mas às vezes a gente não ter ali essa prática, né? E a prática ela é em todos os momentos, né? De forma que a gente está no convívio com as pessoas, né? No simples convivência com as pessoas em casa, então que nessa manhã a gente consiga isso, absorver conhecimentos e que esses conhecimentos a gente consiga ir colocando em prática ao longo da semana. Com certeza, é muito importante, né, Mauro? É o que a gente tem buscado. E como vocês vêm acompanhando cada domingo, esse não era o domingo que geralmente eu e o Mauro a gente tá aqui no programa, a gente fez uma troca, daí no último domingo volta o Miguel e a Teca. E aí nesse domingo queria agradecer também ao Cacá que está aqui com a gente, mandar um abraço para o Miguel, para a Teca, para o pessoal que faz os domingos de vocês com esse conhecimento da doutrina espírita, que traz um pouquinho mais todos os domingos, né, para a gente ir aprendendo, porque a doutrina espírita ela nos mostra que a gente precisa aprender e praticar todos os dias, como o Mauro bem disse, a gente nunca sabe tudo, né, então tudo que a gente puder aprender, tudo que a gente puder ir buscar no nosso dia a dia, serve para a evolução do nosso espírito, por isso que é muito importante. Então, para a gente dar continuidade aqui no programa, a gente vai passar agora para o Momento Espírita, a parte de cada um. A parte de cada um. Se cada um fizer a sua parte, tudo será diferente. Quantas vezes ouvimos esta frase? Alguém acrescentou: doar um alimento é amar ao próximo. Quase sempre imaginamos que fazendo doações do que nos sobra seja um ato de caridade. Em verdade, antes de ser um ato que fala do amor em ação, a caridade, se trata de um dever. Constituímos uma única família para a qual não há fronteiras, nem entraves de idioma, raça ou nacionalidade. Isso porque as necessidades humanas não precisam ser faladas. Qualquer coração humano sabe ler no corpo ou nos olhos do seu semelhante a fome que o devora, o frio que o maltrata, a dor que o martiriza. Interessante é que quando contemplamos os quadros do mundo, imaginamos que somente pessoas de posses podem colaborar. Recordemos Jesus no templo de Jerusalém chamando a atenção dos discípulos para o óbolo da viúva. Ela dera mais do que qualquer outro, porque dera do que lhe faria falta. Também o fez a viúva, que nada tendo além de um pouco de farinha e azeite para si e o filho, repartiu com Elias, o enviado de Deus. Na atualidade, temos outros exemplos que nos estimulam a nos unirmos a essas criaturas que fazem a grande diferença no mundo. Do noticiário, extraímos a história do padeiro de uma cidade do interior paulista,
que colocou pães para quem não pudesse pagar num balcão nos fundos de sua pequena padaria. Ele mal começava seu negócio, mas aprendera a generosidade com seus pais, que jamais negaram um prato de comida a ninguém. Quando não havia nada pronto e aparecia um mendigo na porta, sua mãe preparava algo. Por sugestão, ele ousou mais. Colocou uma caixa com um cartaz: para você que hoje não tem condições de comprar o seu pão, pode se servir. Nesse dia, foram oferecidos nada menos do que 100 pães. Um detalhe ainda mais interessante é que, se aparece uma família bem pobre, o padeiro José Carlos acrescenta bolo, leite e doces para as crianças. Quem pensa que tudo é fácil a esse altruísta, pode ter certeza. Em certos momentos, ele tem dificuldades para comprar a farinha. Nessa hora, sempre tem alguém para dar uma ajuda. E assim ele continua, à sua maneira, a alimentar o mundo. Fica aí o convite para, sozinhos ou nos aliando a outros corações amorosos, fazermos algo para alterar alguns quadros tristes. Quando iniciarmos, logo descobriremos que temos muito mais para dar do que jamais havíamos imaginado. Porém, que não nos abrace a vaidade de desejarmos criar um grupo especial de ajuda. Antes disso, vejamos se em nosso bairro, em nossa comunidade religiosa, já não existem grupos, uma instituição que precisa do nosso apoio. Ou podemos alongar o olhar para o mundo e veremos tantos velhanatos, abrigos ou lares infantis temporários, hospitais que aguardam a nossa colaboração em moedas, utensílios, vestimentas, pães, bolos, doces e mel. As necessidades são inúmeras. Colaboremos com nossa gota de amor em forma de doação. Uma simples gota, diremos. Tenhamos certeza, no imenso oceano das necessidades, faremos a diferença. Afinal, o oceano só é imenso pelas milhões de gotas que o compõem. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Como vimos então aqui no Momento Espírita, que ele trouxe pra gente, né, a parte de cada um. Esse tema ele vem falar basicamente da caridade, né? Ali é o exemplo do padeiro, que colocou ali à disposição daqueles que estavam necessitados, né, do alimento material, o pão. Que muitas vezes ele não tinha condições de comprar farinha, mas ele doava de si, doava ali o alimento para aqueles que estavam mais necessitados que ele. E aí a gente começa a observar dentro da doutrina espírita, quando a gente traz ali a caridade, essa parte, né, o que cabe a cada um fazer. Se a gente observar, né, Mauro, o que cabe a cada um fazer é dar o seu melhor, o que ele fala ali, dar com amor, buscar fazer para o seu próximo, o que quer que seja, mas sempre fazendo com amor, entregando ali a caridade material, bem como a caridade moral. Quando fala a parte de cada um, muitas vezes a gente pensa, mas eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ajudar, não tenho como fazer. Mas não é só essa caridade material, não é só o entregar, como ele fala do óbolo da viúva, né, que deu tudo o que tinha na sua possibilidade. Poderia ser uma quantidade pouca, mas para ela ia fazer toda a diferença na sua vida. E ela foi lá e deu com todo o seu amor, com todo o seu coração. Então, quando ele traz para a gente a parte de cada um, o que ele quer dizer é o quê? Dê aquilo que for possível para você, mas dê com amor, dê na medida do possível a caridade material e bem como a caridade moral.
Então, se a gente fizer com amor, fizer dentro das nossas possibilidades, escutar o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso parente, o nosso irmão e dedicar a ele o nosso amor, a nossa compaixão, a gente está ali praticando bem, a gente está fazendo ali a nossa parte. É isso que essa mensagem vem querer mostrar, né? Que a gente tem sim a nossa parte, que cabe a cada um conseguir fazer ela, né, Mauro? E aí ele traz essa mensagem que a gente tem que buscar fazer a nossa parte, né, Mauro? Com certeza. E é interessante observar que ele fala ali, né, que às vezes a gente não precisa esperar para começarmos um movimento, né, no sentido de criar o próprio grupo de auxílio, de ajuda, criar a própria iniciativa, né? Porque às vezes a gente, não sei o que fazer, não sei como fazer, e às vezes fica esperando algo grandioso para que a gente comece a trabalhar. Na verdade, a gente pode se juntar a causas que já estão andando, né, e servir ali de apoio, de ajuda. Então, como ele fala, assistência em abrigos, em asilos, em tantos outros serviços, seja na casa espírita, tem diversas formas de ser útil e de ajudar. Então, muitas vezes, antes mesmo da gente se preocupar em, criar alguma coisa, criar um movimento, né, de assistência, às vezes é muito mais válido que a gente comece. Então, vai lá, se junta a quem já está trabalhando, a quem já está fazendo, e aí a gente se junta, aprende, colabora, né? Porque, como bem sabemos através da doutrina espírita, a caridade é essencial, né? Não tem por outro caminho, né? né? Que não seja caridade, né? É o que Jesus, é a mensagem que Jesus vem nos ensinar, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, a necessidade de amar o próximo é justamente prestar a assistência, o auxílio ao próximo. Isso está ligado com a caridade. E sim, a cada um cabe, né, a sua parte, digamos assim, no sentido de que naquilo que você pode fazer, né, cabe a você fazer, porque muitas vezes a gente pede a Deus auxílio para isso, para aquilo, para tantas coisas, e Ele sempre nos auxilia, mas chega um momento em que, né, Deus sempre faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, né? Então, às vezes a gente tem a oportunidade ali de ajudar um irmão, de prestar a caridade. Né? Cabe a nós, né, a atitude, porque Deus já é Deus, né? Os espíritos superiores, Jesus já é um espírito evoluído, eles já fizeram, né? Eles já percorreram esse caminho. Então cabe a nós a iniciativa, a boa vontade de estender a mão, de ajudar, de colaborar. E seja, né, essa colaboração material, né, Camila, às vezes doando alimento, doando realmente a roupa, algo material que faz falta, ou seja, claro, doando o seu tempo, a sua atenção, dedicando, fazendo uma oração a alguém, são coisas que com certeza também têm um valor imenso, né? É isso, né, Camila? É isso, Mauro. E aí a gente observa, né? Vai chegando o final de ano, quando a gente fala da caridade, dessa parte, né? Ele veio numa época em que muitos corações chegam nessa época se compadece, né? A gente busca cartinha no correio, quer ajudar, quer comprar ali uns presentinhos de Natal para ajudar aquelas entidades mais carentes e tudo mais. É uma época do ano em que a gente se solidariza mais com ali as necessidades do próximo. E por que não trazer isso para o nosso dia a dia? Por que não fazer isso do nosso dia a dia, né? Não esperar chegar a determinada época do ano para a gente cumprir a nossa parte, para a gente buscar ser um espírito melhor, uma pessoa melhor dentro do nosso convívio, né? Então fica aí a mensagem do Momento Espírita, né? A parte de cada um, para que a gente traga para o nosso dia a dia, como o Mauro falou, para as nossas atitudes no nosso dia a dia, para a gente trazer ali essa mensagem a hora que a gente estiver praticando, a hora que a gente vê uma pessoa necessitada, para a gente lembrar o que eu posso fazer, ao exemplo de quem eu posso seguir, como poderá ser feito. E a gente faz dentro daquilo que nos é permitido. Então, para a gente dar continuidade aqui no programa, e o texto que eu escolhi para a gente conversar hoje vem bem ali casar, né? Vamos dizer assim, né? Vem bem propício. Porque eu tinha conversado com o Mauro para a gente trazer aqui a parábola de Zaqueu, Jesus na casa de Zaqueu. E essa parábola, para mim, quando eu comecei a ler, estudar, para a gente trazer aqui para vocês, ela fala muito da força de vontade, do querer, né, do fazer.
Então, vem bem com essa parte também do momento espírita, né? Eu vou ler aqui a passagem de Jesus na casa de Zaqueu e aí depois eu e o Mauro vamos comentando, trazendo essa visão da passagem que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás para o nosso dia a dia hoje, para as nossas vivências de hoje, dentro da luz espírita, né? Então a parábola começa. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para ouvi-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a este lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, disse-lhe: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu logo desceu e recebeu-o com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse, esta casa hoje recebeu a salvação, porque este é também o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. E aí, a hora que eu trago essa passagem para vocês, né, que eu falo que ela é da força de vontade, quando Zaqueu, então, descobriu que Jesus ia passar ali pela cidade, e ele queria muito vê-lo, mas daí ele era baixo, ele não ia conseguir, tinha ali alguns empecilhos, porque ele era um publicano, muito da multidão ia contra, né, o seu ponto de vista, e ele, na sua força de vontade, no seu querer ver Jesus, por acreditar que ali ia estar a salvação, ele correu à frente de todo mundo e se colocou ali em cima do sicômoro. O sicômoro era uma árvore, era uma antiga figueira, como era chamada antigamente, e ele então ali se colocou em cima da figueira para ver a hora que Jesus passasse. E aí é que tá, né? Quando a gente observa e começa a falar sobre essa força de vontade, é o que nos motiva hoje, né? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida depende da vontade. Até mesmo a coisa errada, se a gente for fazer, a gente precisa ter a vontade de fazer. E aí a gente tem esse exemplo que o próprio mestre trouxe pra gente, né? Quando Zaqueu, ele quer vê-lo, porque ele entende que ali está a salvação. Essa força de vontade, ela tem que estar dentro da gente, ela tem que estar nos motivando a ser melhor todos os dias, a buscar fazer algo diferente, a buscar a nossa evolução. Ela tem que ser aquilo que nos movimenta, que nos coloca à frente da multidão. Por quê? Porque é isso que vai fazer a gente conseguir atingir os nossos objetivos, conseguir então ali fazer a nossa caridade, conversar com o próximo, ser alguém melhor. É essa força de vontade que a gente precisa ter, que ao exemplo de Zaqueu, foi lá e conseguiu conhecer Jesus que se alojou na casa dele. Isso é muito importante, né, Mauro, quando a gente fala dessa força de vontade, desse querer, porque tem que vir de dentro, tem que ser essa força que motiva mesmo, né? Com certeza, né? Eu acho que tem uma questão, acho que no Livro dos Espíritos, em que eles perguntam se é possível que a gente vença, né, as nossas más inclinações, se é possível que a gente consiga superar, né, os nossos defeitos, as nossas más inclinações, más tendências. E aí os espíritos respondem que sim, né? É possível que a gente supere sim os nossos defeitos, as nossas dificuldades. E eles dizem mais, né? Eles dizem que basta um pouco de vontade da nossa parte. Mínimo esforço. Não é assim, não é nem que depende assim do esforço sobrenatural da nossa parte. Eles falam realmente que necessita o mínimo, né, de boa vontade, de esforço da nossa parte. Então, muitas vezes, o que nos falta, e eu me coloco também, né, nessa condição, porque justamente o que nos falta muitas vezes é essa vontade.
é a vontade de melhorar, é a vontade de fazer a caridade, é a vontade de corrigir aquele defeito, aquela mania que é tanto, né, problemática no nosso convívio às vezes com as pessoas. Então, às vezes falta essa vontade, né? Porque assim, é muito fácil para nós arrumarmos desculpas para aquilo que não queremos fazer no momento, né? Então, tem que fazer a caridade. Aí a gente já pensa, poxa, hoje não dá porque tem que fazer tal coisa em casa, ou tem tal compromisso. Hoje é dia de ir no centro espírita, mas é tal festa ou tal coisa, hoje, né, não sei o que, aconteceu tal coisa. E aí sempre a gente tem ali, às vezes, uma justificativa para não fazer aquilo que nós sabemos que seria o melhor a ser feito naquele momento. Então, às vezes, alguém está precisando de ajuda, a gente vai estender a mão, mas a gente fala, mas se eu desse dinheiro para essa pessoa, ela vai comprar bebida, ela vai fazer tal coisa. Se essa é a tua dúvida, por que então não desce, né? Vai ali numa loja, compra, né, num restaurante, alguma coisa, compra a marmita e dá para ele então a comida, né? Se você tem condições, é claro. Mas muitas vezes a gente justifica, não, ele vai usar isso de forma errada, simplesmente vira as costas. E se de fato aquele irmão está com fome? Se a gente perguntar a ele, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso ir ali comprar um prato de comida, você quer? Você vai comer? Aí você vê se ele realmente queria ou não. Mas é mais fácil a gente falar, não, esse dinheiro é para usar drogas, é para, né, para alguma coisa nesse sentido, e aí simplesmente a gente vira as costas ou nem baixa o vidro para falar com a pessoa. Em várias outras situações é a mesma coisa, né? A gente às vezes usa sempre desculpas prontas, justificativas para não fazer o que precisa. Então às vezes a gente tem manias que a gente sabe que precisa mudar, às vezes a teimosia, às vezes alguma coisa, e a gente fala, não, eu nasci assim, vou continuar assim, né? É muito difícil de mudar. É difícil, mas se tivermos o mínimo de esforço, e é repetitivo, é repetidamente, né? Porque às vezes a gente pensa, se eu me esforçar aqui hoje, eu vou resolver esse problema. Não, né? A maioria das coisas é um esforço repetitivo, né? Assim, nós vamos levar dias, meses, anos, encarnações para resolver, dependendo do que é aquele problema que a gente está trabalhando, né? Então, só que a gente precisa começar, né? Então, assim, Mauro, você vai conseguir resolver hoje, às vezes, a teimosia, a vaidade, né? Várias outras coisas. Hoje não dá, mas eu posso começar hoje. Então hoje, todas as vezes que eu perceber que eu estou agindo de forma egoísta, né, com base na minha vaidade, eu tento, né, mudar aquilo. Ou então, poxa, eu fiz, mas eu já consigo reconhecer que naquela hora ali eu agi pela vaidade. Aí no outro dia, nos outros, a gente tenta, antes de agir pela vaidade, a gente tenta antes já evitar. Até que um dia, uma encarnação, a gente vai ter conseguido corrigir essa situação. Então, é tudo com tempo e progressivo. Mas, se a gente, porque demora, não começar, nunca vai chegar. É aquele negócio, uma caminhada de 1000 passos, só vai, né? Você só vai chegar o dia que você começar a dar um passo atrás do outro. Então, tipo assim, não tem como você pular do primeiro passo, né, para o último. Você vai ter que dar todos os passos, e assim é na nossa existência. Vamos ter que caminhar, passar por todos os períodos, por todas as experiências. Mas se a gente não começa, porque são muitos passos, eu vou ficar aqui mesmo. A gente nunca vai ter oportunidade de chegar ao nosso destino, né? Que no nosso caso, e falando de espíritos imortais, é justamente chegar a espíritos perfeitos, né? A gente chegar então a um espírito evoluído. Mas para isso, cada dia, cada momento é oportunidade para aprender, como na mensagem do Momento Espírita, né? A ter essa caridade, a pensar mais, de forma mais abrangente, não somente preocupado com o nosso bem-estar, mas que a gente passe também a se preocupar com o bem-estar dos outros, né, Camila? É isso aí, né, Mauro? Quando a gente estuda e começa a ter essa percepção, buscar, né, dentro da doutrina, como fazer, o que eu posso fazer para melhorar, muitas vezes eu gosto de estudar, de ler as parábolas e ir me colocando, né? Quando Jesus falou lá 2000 anos atrás, parece tão distante da nossa realidade,
Mas a hora que você traz ele aqui para perto, né, observando todos aqueles personagens que estão aqui na parábola, o Zaqueu, a multidão, Jesus, a gente começa a pensar, né, onde que eu tô e como que eu posso fazer. Aqui a gente vê, né, Zaqueu querendo conhecer Jesus. Então, Zaqueu a gente pode ver como a gente, né? Eu, na minha existência hoje, aqui, 2025, o que eu estou fazendo para me encontrar Jesus? O que eu estou modificando na minha vida? Onde que eu estou passando na frente da multidão? Porque eu quero verdadeiramente ir lá e seguir o exemplo dele, né? O que eu posso fazer no meu dia a dia, na minha caminhada, que me faça me aproximar? Que faça Jesus me encontrar e falar assim, hoje eu vou estar na sua casa. E eu gosto de ler e interpretar essas parábolas dessa forma no meu dia a dia, né? Quando a gente lê, traz ali dentro da doutrina espírita, aonde que eu tô, o que eu posso fazer, como eu posso agir, né? Porque muitas vezes a gente observando assim dessa forma, a gente pensa que eu hoje, o meu espírito aqui encarnado, o que ele pode fazer, né? A gente observa que a gente tem que buscar o exemplo do mestre. O próprio livro dos Espíritos diz, né? Quem é o modelo e guia a ser seguido pela humanidade? Jesus. Então eu quero segui-lo, eu quero encontrá-lo, eu quero realmente de fato. E aí a gente observa o que Zaqueu fez. Ele correu na frente de todo mundo e ele subiu na árvore. Para a gente trazer no nosso dia a dia, a gente pode falar o quê? A gente tem que buscar a nossa evolução, buscar fazer o nosso melhor e se elevar para encontrar Jesus. Então a gente entra aqui na parte da oração. A gente tem que buscar essa conexão com o Pai para encontrar verdadeiramente as oportunidades que Ele tem para nos dar. A nossa força de vontade tem que ser tanta que a gente começa a rezar todos os dias e eleva o nosso pensamento, eleva o nosso espírito para conseguir essa conexão, para conseguir modificar. Porque só a vontade sozinha ali vai fazer com que a gente se movimente? Vai. Mas se a gente quer se movimentar no caminho do bem, a gente precisa dessa conexão com Deus, né, Mauro? A gente precisa ter esse contato, esse elevar-se, esse subir ali na árvore e pedir, Deus, estou aqui, me ajuda. O que a gente pode fazer hoje para a gente encontrar com Jesus, para a gente ser melhor, ser um pouquinho melhor? E é isso que eu observo. Quando eu estudo as parábolas assim, eu tento trazer para o meu dia a dia. Então eu observei ali que Zaqueu subiu e é como se a gente se elevasse, né? Olha, Deus, eu estou aqui como seu filho, o que eu posso fazer hoje? Qual o caminho que eu consigo seguir? Como que eu consigo ser uma pessoa melhor? Como que eu consigo te encontrar, né? Muitas vezes a gente está ali no sofrimento, na dor, e a gente não tem essa abertura, não tem essa motivação. Então vamos pensar ali como Zaqueu, né? Vamos correr um pouquinho, vamos nos diferenciar daquilo que todo mundo está fazendo de igual, vamos ali nos sobressair, né? E nos elevarmos para ter esse encontro com o Cristo. Para a gente conseguir pedir, falar assim, olha, eu estou aqui, me enxergue, o que a gente pode fazer, né? Então, trazendo essa parábola para o nosso dia a dia, para a nossa conduta, né? Para a nossa evolução espírita, para o nosso espírito crescer, eu busco isso, eu tenho essa visão, né? Da gente se elevar também, buscar essa conexão, ter a força de vontade, mas ter também esse contato com o alto, com Deus, pedindo para que Ele nos auxilie na nossa caminhada, para assim a gente conseguir encontrar, para a gente conseguir, como Zaqueu, encontrar verdadeiramente o Mestre e conseguir fazer a nossa parte, a parte que cabe a cada um. É fácil? De forma alguma, me coloco aqui como todos vocês. Todos os dias é uma batalha, todos os dias a gente tem uma multidão para vencer, para conseguir tentar se elevar, buscar essa conexão e dar o nosso melhor na nossa caminhada, né, Mauro? Então essa parábola, ela traz ali pra gente, no meu ponto de vista, dentro da doutrina espírita, esses dois lados, o lado da gente ter essa força de vontade de querer nos modificar, de querer fazer algo diferente, e essa conexão com Deus, dessa ligação que a gente faz ao nos elevarmos, ao subirmos ali na árvore. É esse pensamento que a gente tem de Deus, estou aqui, ó, o que eu posso fazer hoje para a gente ser um pouquinho melhor? Seria nesse sentido, né, Mauro? Com certeza. É sempre fundamental, né? A gente sabe da importância de buscar essa elevação em tudo, né? Porque a gente compreende de que, como espíritas, existe questão de sintonia, de vibração e tudo mais. Então, de fato, né, Camila, quando a gente está buscando
pensamentos mais elevados, a gente está buscando assim em oração, procurando acalmar o nosso espírito, os pensamentos, né? Nós estamos buscando também essa conexão com a espiritualidade mais elevada, né? Então, ao mesmo tempo que enquanto mais agitados, mais preocupados, mais, né, ali presos a coisas mundanas, mais a gente está ali se conectando com outros espíritos naquela mesma vibração de sentimento, de vontade. Então, é sempre importante a gente ter, né, buscar esse padrão vibratório mais elevado. Isso vai justamente através das nossas orações, através dos estudos que a gente faz, vai justamente na mudança de comportamento, que é o que a gente estava falando há pouco, né, sobre a vontade, né? Então, tem hábitos que muitas vezes a gente tem que nos colocam ali, né, mais para baixo, né, em vibrações mais inferiores, hábitos egoístas, de vaidade, de orgulho. À medida que tem outros, né, como por exemplo desenvolver a caridade, o amor ao próximo, esses daí vai nos colocando em elevação, né, em tranquilidade, em paz de espírito. Então tudo isso, né, colabora com a nossa evolução. Então é necessário que a gente sempre esteja buscando esse equilíbrio de certa maneira, né, de conseguir conciliar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente tente manter o equilíbrio, porque é importante, né? É muito importante para a nossa saúde, tanto do corpo físico também, como a saúde, também a saúde intelectual, né? A nossa saúde espiritual, esse equilíbrio, né? Que a gente compreenda também muitas vezes a importância de saber levar tanto a vida material quanto a vida espiritual, né? Porque não existe essa diferença, né? Porque nós estamos aqui encarnados, mas somos espíritos. Então nós estamos vivendo espiritualmente, né? A única coisa é que momentaneamente somos espíritos encarnados. Estamos com a veste do corpo físico, mas nós precisamos desenvolver o nosso espírito enquanto estamos aqui encarnados. Então nós sim temos compromissos materiais que precisam ser atendidos. Então temos trabalho, temos os compromissos, né, que temos aqui com a família, com amigos, seja lá os compromissos que temos, são importantes, são necessários, mas não podemos esquecer da nossa evolução espiritual. E o que isso significa? Que na medida em que vivemos a vida material, mas que lembramos dos ensinamentos de Jesus, através do amor, da caridade, do perdão, nós estamos justamente trabalhando e desenvolvendo o nosso lado espiritual. Então é isso que é importante, a gente estarmos o tempo todo buscando esse caminho, né? Viver a vida material, porque estamos encarnados, mas sempre lembrando que somos espíritos buscando desenvolvimento. Então que a gente não coloque as coisas materiais como sendo o centro de tudo, como sendo a nossa meta principal, como sendo a mais importante, né? Que nós tenhamos a consciência de que esse é um estágio momentâneo, né? Tudo que a gente tem aqui, tudo que é material vai ficar aqui. E quando a gente partir, a gente vai levar só o que desenvolveu espiritualmente, só o que a gente conseguiu aprender, o que a gente desenvolveu, as relações que a gente teve. E aí é que é a questão, né? Tanto boas quanto ruins, né, Camila? Se a gente desenvolveu relações problemáticas, traiu, magoou, chateou, criou inimizade, é isso que a gente está levando para outra vida, né? Para a vida espiritual. Então, se a gente quer ter na vida espiritual mais paz, mais tranquilidade, é melhor a gente aprender a se relacionar com as pessoas, respeitar, tratar com amor, com carinho, fazer o bem sempre que possível, para que a gente tenha isso na nossa vida espiritual, porque é só isso que a gente leva daqui, né? Só levamos realmente aquilo que não é material, né, Camila? E a hora que você falou sobre as vibrações, o nosso pensamento, a importância de estarmos pensando coisas boas, tentando trazer para o nosso lado coisas boas, né? Tem um livro que eu li que ele traz, né, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e ele fala, né, como que a gente consegue
ali escolher os pensamentos e a vibração que a gente vai manter no nosso dia a dia, né? E ele dá um exemplo bem bacana, porque imagina, ele fala que as nossas vibrações puxam, então a gente já estudou aqui dentro do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que a nossa vibração é o que vai trazer para nós, né, aqueles espíritos que vão se afinizar com os nossos pensamentos e tudo mais. E aí ele fala, né? Imagina só, as nossas escolhas vibracionais e de pensamento é como se a gente fosse no mercado ou numa feira, ali na parte de frutas, hortifruti, tem lá uma bancada de várias laranjas, banana. O que a gente vai comprar na bancada da laranja? Vai lá escolher a melhor laranja, a melhor banana, as outras coisas, não quero. E assim é, aquilo está à nossa disposição. Ali há bem próximo da gente fazer as nossas escolhas. E eu vou lá e pego somente aquilo que eu quero, mas tudo estava disponível para que eu pudesse pegar. E assim acontece com os nossos pensamentos. Os pensamentos e as vibrações estão ao nosso redor, porque muitas vezes a gente não está num dia 100%, então a gente baixa ali o nosso nível vibracional. E aí a gente chega perto daquela outra pessoa que também não está num dia 100% e afiniza as vibrações, os espíritos que estão em volta, né? E aí ele fala que a gente se conecta muitas vezes dessa forma. A gente está ali no mercado de vibrações, com vários tipos, né? Boas, ruins, médias, alguém que brigou com a mãe que tá bravo, alguém que brigou com o marido que tá bravo, ou vibrando amor, vibrando coisa boa, vibrando caridade, compaixão. E é a gente que escolhe, tá lá à nossa disposição. Quem vai se afinizar é a gente, a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas atitudes. Então, por isso que é tão importante a gente elevar o nosso pensamento e buscar a nossa melhor atitude, buscar ali a nossa força de vontade para o bem, porque as escolhas vão acontecer de qualquer forma. Então, que a gente opte por escolher o lado que vai nos fazer evoluir. É difícil? Com toda certeza, mas vamos ter esse pensamento de buscar essas melhores vibrações, porque ele explica, né? As vibrações existem, mas o que é que conecta a gente a elas? A vontade. É ela que vai fazer a gente se conectar. É a nossa vontade. É a nossa vontade de fazer a caridade, a gente vai se conectar com aqueles que têm o mesmo pensamento, com aquelas obras, ou o centro espírita, ou hospital, ou quem quer que seja, que está fazendo a caridade. Da mesma forma, a caridade material, entregar a sopa, entregar o alimento, a gente vai se afinizar com quem tem esses mesmos pensamentos e assim sucessivamente. Então, ali no exemplo de Zaqueu, a gente tem que ter a nossa sintonia, afinidade com o mestre e buscando as coisas boas, que a gente vai se afinizar com quem está nessa mesma vibração, com quem está buscando fazer a caridade, com quem está dando o seu melhor, entregando o seu melhor, com amor, com paixão, que é o que o Cristo nos ensinou. Ele é o nosso exemplo, então a gente tem que buscar essa sintonia com aqueles que têm, por exemplo, o Cristo, o nosso mestre. Então essa passagem de Jesus na casa de Zaqueu traz também alguns personagens que muitas vezes a gente por hábito replica, né? Porque aqui no finalzinho ele fala, né? Que muitos da multidão olharam e falaram, mas ele vai se alojar na casa de um publicano? Quantos de nós já não julgamos o próximo sem nem saber, né? E aí é que fica, né, Mauro? A gente observa aqui que até mesmo nos exemplos do Cristo a gente pode trazer no nosso dia a dia. Porque quantos de nós já não agimos dessa forma? Nossa, mas ele vai lá na casa do fulano se misturar com eles, né? E você estudando dentro da doutrina espírita, o Cristo faz isso para nos mostrar o quê? Que ele vai em busca daqueles que mais necessitam do seu amor, do seu amparo e do seu ensinamento. Para que ele vai lá? Para quem está bom entregar o remédio? Não, ele vai procurar o doente para entregar ali o remédio. E é esse o exemplo que ele quer dar. Então não vamos ser nós também aquele que julgamos, né? Olha, foi lá fazer o que na casa do fulano que é um pecador? Não, vamos nós também se aproximar e falar assim, precisa de ajuda para ajudar o próximo? A gente está aqui. É isso que essa passagem quer dizer, né, Mauro? Vamos buscar ter essa força de vontade de fazer o melhor e buscar ser melhor. Não sermos esses que julgam, não sermos esses que estão lá para trás, sem nem saber o que vieram fazer ali. Vamos ser aqueles que querem encontrar a salvação, que quer receber
o Cristo, né, Mauro? Com certeza, Camila. Isso que você falou é bem importante porque é algo bem comum mesmo, né? Às vezes a gente não tá fazendo nada e tá julgando que às vezes tá fazendo alguma coisa, né? No sentido justamente esse, né? Nossa, eu não acredito que ele foi lá se misturar com aquele tipo de gente. A gente pensa, às vezes, faz esse tipo de julgamento super preconceituoso, né? Sem, né? Nossa, eu não acredito que ele foi lá se misturar com essas pessoas, né? Porque elas são pecadores, né? Tem vício, tem isso, tem aquilo. E aí a pessoa, às vezes, está se relacionando com alguém e a gente, às vezes, fica dessa maneira. E quem é que não tem pecado, né, Camila? Quando Jesus falou que taca a primeira pedra que não tem pecado, ninguém tacou, né? Porque todo mundo ali é devedor. E assim também somos nós, né? Alguns dos nossos irmãos, às vezes, têm alguns defeitos que são mais escancarados, né? Que são mais conhecidos pelos outros. Mas internamente todos nós temos os nossos. Então, assim, alguns externaram, né? Esses problemas, esses defeitos. Alguns a gente tá ali de forma velada, né, por dentro, mas às vezes a gente tem tantos problemas quanto aqueles que a gente está julgando, tantas dificuldades, tantos vícios, tantas manias, tanta coisa a ser corrigida. Então a gente não tem que ficar julgando, né? E se alguém está colaborando, é justamente o que a Camila falou. Se a gente puder, colabora junto, fala, poxa, eu vou ajudar também, né? Se tiver condições, pode me arrumar um espacinho que eu vou participar também. Porque é isso, nós estamos aqui para colaborar, para ajudar e não para ficar julgando. Porque muitas vezes a gente julga, né? Se alguma coisa acontece na casa do vizinho, a gente fala, poxa, mas o vizinho, ele tem uma vida meio torta, né? Faz umas coisas meio erradas e dá as coisas certas para ele, Jesus abençoa ele, né? Deus tá privilegiando ele, porque aqui em casa dá tudo errado, o outro que tá fazendo... E aí a gente fica nesse sentimento de que, o outro, né, que tá com as coisas erradas, Deus tá ajudando. Vamos parar, né, de cuidar da vida dos outros e cuidar da própria, porque justamente a gente tem que prestar conta da nossa existência. A gente não sabe em que momento que o outro está passando, né, Camila? Às vezes o outro está se divertindo adoidado, né? Tá passando, tá se afundando, né, em dificuldade, mas está se divertindo. Às vezes a gente já se divertiu, já teve esse momento, se afundou e agora está tentando subir. Então cada um está num momento diferente. Não cabe a nós ficar tentando comparar, né? Porque momentos diferentes não tem como a gente comparar. Mas é isso, né, Camila? Então, a parábola foi essa passagem. A gente pode tirar vários ensinamentos, como a gente observou aqui. Mas fique você, pegue o Evangelho, leia, compreenda também a mensagem que o Cristo deixou, traga para o seu dia a dia, para que você consiga sentir ali o que o Cristo deixou para você e colocar no seu dia a dia. E agora então a gente vai para a mensagem do Dr. José Antônio, para a gente finalizar, né, o programa. Vamos ouvi-lo um pouquinho então. Olá, amigos. Por reflexões espíritas que gravamos anterior, nós falamos da entrada de Jesus em Jerusalém, dos hosanas ao filho de Davi, da sua purificação do templo como aquele ritual, mostrando a sua autoridade moral a ponto de os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os grandes do Sinédrio perguntarem quem que é esse que entra com a autoridade, sendo que ele não é daqui da casa, está vindo lá da Galileia. E hoje nós vamos dar essa sequência para mostrar que naquele momento, se Jesus dizia que a casa de Deus para o futuro teria que ser um lugar onde o Evangelho deveria estar sendo pregado e o amor praticado, a caridade, aqui ele vai deixar um ensinamento básico do encontro com duas personagens fortes, os fariseus e os saduceus, sobre a questão da imortalidade. Então nós vamos comentar o que aconteceu. Quando Jesus purifica o templo, ele sai dali depois e ele vai, depois de curar cegos, curar paralíticos, ele vai para Betânia, tudo ali perto. Ele vai para Betânia, pernoita em Betânia. No outro dia de manhã, ele se levanta, ele sai a estrada de volta para Jerusalém e fala uma coisa muito interessante que nós devemos ouvir. Ele diz assim, tenho fome. É interessante porque quando ele está passando por Samaria, numa outra oportunidade, os apóstolos se incomodam porque Jesus não tinha fome, eles foram buscar comida. E Jesus disse, eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. Por que ali ele diria que tinha fome? Porque ele vai deixar uma grande lição. Nesse caminho de Betânia para Jerusalém, ele vai encontrar uma figueira cheia de folhas.
sem frutos. E ele olha para aquela figueira e diz assim: se você não dá fruto, então você não precisa mais dar frutos. E aquela figueira seca. As pessoas não entendem, mas Jesus estava se referindo àquelas pessoas que estavam ali representando os 1.200 anos de ensinamentos de Moisés, dos profetas, que eles deveriam ter a mensagem que ele enviou através desses mensageiros dentro dos seus corações, e não tinham, eram como figueiras secas. Mas ele aproveita e dá uma lição de fé para os apóstolos, dizendo que se eles tivessem a fé, no menor que fosse, eles diriam a essa montanha: passe daqui para lá, que elas passariam. E aí, ali nessas caminhadas, nessas idas ao templo, Jesus conta muitas parábolas para aqueles doutores da lei, para os representantes da terra, da religião do Deus único aqui na terra. Então ele conta a parábola dos 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos e disse para um filho: filho, vai cuidar da vinha. Ele falou: não vou, mas foi. Aí falou para o outro: filho, seu irmão não quis ir cuidar da minha vinha, vá você. Ele falou: eu vou, pai, mas não foi. Jesus pergunta: qual deles fez a vontade do pai? O que disse que ia ou o que disse que não ia? O que disse que não ia, que foi. Então quem faz a vontade de Deus é que está junto com Deus, que está cumprindo os desígnios de Deus. Ele vai falar da parábola dos vinhateiros, dos profetas que foram perseguidos, dele que seria crucificado. Vai falar da parábola das núpcias, das bodas, tantas idas àquele templo, até que ele encontra com os fariseus. E os fariseus são perspicazes. Eles querem testar Jesus, confundir Jesus diante daquela multidão. Então eles fazem aquela célebre pergunta para Jesus. Senhor, primeiro eles dão aquele toque genial, né? Senhor, mestre, nós sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus. Dize-nos, pois, é lícito pagar imposto? Veja que interessante, eles estão querendo colocar Jesus contra César. Se colocam contra César, César manda prender e ali encerra. Mas já estava programado para Jesus ser crucificado. Não precisaria disso. Mas Jesus observa aquela pergunta maliciosa, chama de raça de hipócritas e diz assim: deixe-me ver a moeda com a qual vocês pagam o imposto de César. Eles dão um denário, moeda referente a um dia de trabalho. Tem lá o rosto de César. E ele pergunta: de quem é esta efígie? É de César. Então dê a César o que é de César. Mas não esqueçam de dar ao Pai o que é do Pai. Então ali ele já dá uma grande lição, que é a lição do relacionamento nosso, da alma humana encarnada na Terra, com a vida material. Nós temos compromissos na matéria, nós temos relacionamentos com a matéria, nós temos leis da terra. Por isso que Moisés teve que fazer o Levíticos inteiro, repeti-lo em Deuteronômio. São leis que têm que ser respeitadas e que vão progredindo à medida que o ser humano progride, diferente das leis divinas, que são eternas e imutáveis. Então Jesus nos dá um grande ensinamento. Cuide de administrar as coisas do mundo através das leis do mundo, mas não esqueçam que vocês são espíritos imortais, que vocês têm que cuidar da alma. E os fariseus saem impressionados. E eles se afastam dali. E aí surgem os saduceus. E os saduceus, eles são aqueles que nós comentamos na parábola do bom samaritano. Os saduceus são aqueles que creem em Deus, mas não creem na vida depois da morte, na ressurreição. Então Deus é um contrato temporário para resolver os problemas daqui do momento, como nós comentamos. Morreu, acabou. E Jesus tem que demolir, destruir essa ideia e apresentar a ideia que ele veio trazer, a ideia não, a verdade que ele veio trazer, de que a vida continua. Ele estava ali para isso, diante daquele templo, trazendo a sua autoridade moral, ensinando. Ele ouve os saduceus fazendo uma proposta bastante infeliz, triste, para tentar perturbá-lo, dizendo assim: olha, se existe a ressurreição, nós temos então uma questão para fazer. A questão é a seguinte: segundo a lei de Moisés, se uma pessoa casa, sua esposa não deixa descendente, ele morre.
Moisés disse que ela tem que casar com o irmão dele para dar descendente. Se ela casa e ele não dá descendente e morre, e vai casando, e são 7 os irmãos. Então eles querem ridicularizar Jesus e fazem a seguinte pergunta. Na ressurreição, como que para ironizar mesmo a questão da vida depois da morte, na ressurreição, de que ela vai ser mulher? E Jesus, na sua serenidade, consciente de estar lidando com crianças espirituais, ele diz assim, vocês não entenderam as leis. No reino do meu Pai, ninguém se casa, nem se dá em casamentos. E faz uma observação até curiosa, diz Jesus na tradução, eles são como os anjos do céu, quer dizer, que é espírito. No mundo espiritual não existe essa lei do casamento. Existe a afinidade, existe a continuidade, existe o amor, a sequência, mas não essa obrigatoriedade pela lei civil da terra. Então ele deixa esse ensinamento, mas mais que isso, ele dá uma advertência. Jesus diz assim, preste atenção, está escrito, então ele volta lá para as escrituras em quem os saduceus acreditam. Está escrito, meu Pai é Deus eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Meu Pai não é Deus de mortos, meu Pai é Deus de vivos. Então ali Jesus conclui todo o trabalho que ele vai realizar para o que ele vai oferecer para as casas que no futuro iriam representar a sua informação de que deveria ser uma casa de oração digna de representar a Deus aqui na casa. Uma casa onde se pregue o Evangelho, a imortalidade, a justiça divina e onde se pratique o amor em toda a sua intensidade. Nós vamos nos estender um pouquinho porque hoje é dia 6 de junho. Dia 2 de junho comemoramos 18 anos da desencarnação de Chico Xavier, esse grande missionário de luz, que veio vivenciar aquilo que Jesus ensinou, lá naquela purificação do templo, lá no diálogo com o fariseu e com os saduceus. Ele veio vivenciar numa cidadezinha minúscula de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, naquele seu trabalho árduo, dedicado, humilde, simples, de caridade, na sua mais profunda expressão, na sua simplicidade genuína, na sua bondade inquestionável. Chico começa a ser conhecido nacionalmente, porque pela edição do livro Parnaso, do Além Túmulo, pessoas começam a chegar de outras cidades, de outros estados, o nome dele começa a ser veiculado e ocorre um fato. Na década de 40, narrado pelo espírito Vitor Hugo, no livro Arte da Ascensão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, um livro que trata da vida de Chico e da sua família na cidade de Pedro Leopoldo. Então ali ele conta que uma senhora da alta esfera social, que frequenta a igreja, tem aquele seu banquinho guardado lá na frente com a sua almofadinha, uma pessoa muito querida na cidade, Dona Leocádia, sofre a tristeza de perder seu marido por morte súbita e entra numa depressão profunda que vai quase à loucura. A sua religião não mais alivia a sua dor, ela se afunda em tristeza. Amigos, companheiros, religiosos tentam demovê-la daquele inferno astral, daquele pré-estado de loucura, segundo diz Vitor Hugo, mas ela não consegue. Cada vez vai se afundando mais. E ali do lado dela havia uma casinha simples, um templo de luz que já estava nacionalmente conhecido pelo trabalho do amor ao próximo, da caridade e das mensagens de luz falando da continuidade da vida. Então alguns amigos de Dona Leocádia começam a se aproximar e começam a dizer a ela, a senhora deveria ir à casa espírita, a São Luís Gonzaga, que era chamado. A senhora devia ir, o trabalho do Chico é muito respeitado em toda a região e no Brasil. Ele é muito perseguido pela inveja das pessoas, mas não pela sua dignidade. E ela sabia disso. Depois de alguns meses, no meio daquela dor atroz, e naturalmente
influenciada pelos seus benfeitores, até pelo apelo do próprio espírito do marido, com certeza, que queria cantar o cântico da imortalidade, dizer a ela que estava vivo, ela acaba aceitando o convite e entra na casa de oração do Senhor, segundo a proposta que Jesus fez lá no Templo de Jerusalém, diante das maiores autoridades da época, antes de ser condenado e crucificado. Quando ela chega, ela se impressiona com a simplicidade, aqueles banquinhos rústicos de madeira, pessoas sentadas diferentemente do que acontecia naquela época nas igrejas, separadas por classe social, ali todos misturados, os pobres, os ricos, os simples, analfabetos, os letrados. Tinha juiz de direito, tinha delegado de polícia, tinha pessoas humildes, todas sentadas no mesmo ambiente, aquela mesinha singela, Chico de cabeça baixa, recebendo mensagens do mundo espiritual para confortar as pessoas que vinham ali em busca de alento para a dor pela perda de seus entes queridos. E, para sua surpresa, naquela noite chega a mensagem de seu esposo, o senhor Alexandre Azevedo, deixando detalhes da vida íntima dos dois, de parentesco que muita gente da própria cidade desconhecia, só ela e ele sabiam, dando comprovação de que era ele quem estava ali e falando para ela confiar que Deus é amor em toda parte, tudo é vida para Deus. Como disse Jesus, meu Pai não é Deus de mortos, meu Pai é Deus de vivos, meu Pai é Deus de Abraão, é Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Dona Leocádia sai dali com aquelas cartas que modificam profundamente sua vida. E nós começamos a recolher da experiência daquele trabalho que Allan Kardec veio trazer na França, no ano de 1857, sob a orientação do Espírito da Verdade e aquela pleiade de Espírito de Luz, agora materializado naquele trabalho humilde, numa periferia de uma cidade do interior de Minas Gerais, irradiando luz, como ouvindo Jesus a dizer: a casa da oração do meu Pai é onde será praticado o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Até o nosso próximo encontro. Então, a gente escutou aqui o Dr. José Antônio. Vamos partir para o encerramento. Foi muito importante ter vocês ouvintes com a gente aqui, querendo aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, querendo aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos que o Divino Mestre Jesus deixou para cada um. Eu agradeço a atenção de todos, me despeço aqui, que vocês tenham um excelente domingo, um abençoado domingo, que Deus possa dar ali o amparo necessário para que a gente busque a nossa evolução, a nossa compreensão, que a gente consiga essa elevação e ter a força de vontade de mudar ali a nossa caminhada, o nosso dia a dia, para praticar a caridade e buscar ser melhor, que é isso que o Pai espera de nós, né, Mauro? Com certeza, Camila. Então foi uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Que o domingo, essa energia boa, né, esse sentimento gostoso de paz, possa se estender ao longo do seu domingo. Tudo de bom, um abraço e até o próximo programa. Então, fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo programa Além da Vida. Obrigada. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.